Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhakaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swaya Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Kshetasta Kamadi Taranga Madi Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vinde Namaste Charanara Vindam Vinde Namaste Charanara Vindam Vajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karunam Haradram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Radhe. Então estamos reunidos na sede temporária do Hridaya Mandir e da Braja Editora em Brasília. E acabamos de chegar, eu estou aqui na companhia muito agradável do nosso querido Prabhu Gaura Krishna, e nós, aos pouquinhos, nós vamos estar organizando a transmissão do Hridaya Mandir para os devotos terem darshan de Mahaprabhu e assim por diante. Mas assim, o mais importante nós estamos tentando fazer, que é compartilhar com todos os devotos e devotas que falam português o Harikatha dos grandes santos, né? Que nós estamos, de manhã cedo, nós dedicamos praticamente a Gauranga Mahaprabhu, a Gaura Lila, a filosofia de Gauranga Mahaprabhu, tudo que tem a ver, os devotos de Mahaprabhu, né? Como aqui nós temos Srila Krishnas Kaviraj Goswami no primeiro capítulo, que é considerado um dos 5 mais importantes capítulos do Shri Chaitanya Charitamrita. Srila Gurudeva explica que você tem o primeiro capítulo do Adi Lila, o 4º capítulo também do Adi Lila, e depois você tem Rupa Shiksha e Sanatana Shiksha, as instruções para Rupa Goswami e para Sanatana Goswami, e por último, número 5, Raya Ramananda Samvad. Todos esses capítulos estão no Javadama não, também estão no Javadama, mas estão no Madhya Lila do Sri Chaitanya Charitamrita. Então, e nós já, se eu não me engano, nós já lemos Raya Ramananda Samvad uma vez, lemos Rupa Sanatana Shiksha com certeza, e agora nós estamos no primeiro capítulo, que é o capítulo essencial do Shri Chaitanya Charitamrita, porque ele contém o Tattva essencial. Qual é o Tattva essencial? Sem o qual a gente não pode dar um passo na vida espiritual. Tem um elemento na nossa vida espiritual que, se a gente não observa, se a gente não venera, se a gente não adora, a gente não pode caminhar na vida espiritual. Chama-se Guru Tattva. E esse capítulo chama-se justamente Os Mestres Espirituais. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está dando um banho de conhecimento transcendental sobre essa verdade importantíssima, que é a verdade sobre o Mestre Espiritual, que é uma verdade eterna. Então nós já estamos no verso 61. Depois, se quiser, eu posso te dar o link para você, se bem que está em inglês, eu não tenho o Chaitanya Charitamrita aqui em português, mas enfim. Ele está dizendo: Ishvara Swarupa Bhakta Tana Adistana Bhaktera Hridaya Krishnera Satata Vishrama. Ele está dizendo que o devoto puro, constantemente ocupado no serviço amoroso ao Senhor, é idêntico ao Senhor, que está sempre no coração desse devoto puro, né? Govinda Korrena Mama Vaishnava Parana. Conhece? É aquela canção de Srila Narottam Das Thakur, Vaishnava, né? Como é que começa? Ei Boro Koruna Koro Vaishnava Gosai, né? Aí ele fala:
Govinda Correna. Então ele está dizendo que o próprio Govinda está falando. Correna quer dizer, ele diz Vaishnava Mama Parana. Mama Vaishnava Parana. O Vaishnava é Mama Parana, é a minha vida e alma. Né? E aqui Krishnadas Kaviraj Goswami está confirmando que esse devoto puro, que é naturalmente Gurudeva, ele pode não estar na posição, ele pode não, por vontade de Krishna, talvez ele não aceite discípulos formalmente, né? E talvez por vontade de Krishna ele nem deixe Shiksha. Talvez por vontade de Krishna ele fique só assim numa cabaninha, debaixo de uma árvore em Vrindavan, cantando o santo nome, né? Mas ele é um devoto puro de Krishna. E ele está sempre ocupado, como Vanchidas Babaji Maharaj, já deve ter ouvido falar algum passatempo, né? Ele ficava o tempo todo só adorando o Gonitai e conversava só com o Gonitai, oferecia alimentos só para o Gonitai. Então ele estava imerso em serviço amoroso a Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. E aqui Krishnadas Kaviraj está falando que este Vaishnava, ele é idêntico a Krishna, né? Porque Krishna está sempre no coração dele. Por isso que ele se chama Krishna se chama Hridaya Govinda, né? Que inclusive é o nome do meu filho, Hridaya Govinda, porque assim no coração de uma alma condicionada Krishna está como Paramatma, né? É uma manifestação localizada e que está sempre na passiva, né? Paramatma, ele não vai chegar para uma alma condicionada, pegar uma condicionada pelo pescoço e falar assim, ei, acorda, você está em Maya, né? Ele está sempre ali só observando os movimentos da diva. E se a diva, ela sente, né, uma das primeiras coisas que acontece com a diva, quando ela se volta, ou quando ela começa a ver que ela está numa grande confusão, é que ela começa a pensar assim, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu sofro tanto? Quem sou eu afinal? Por que eu tenho tanta perplexidade? Então quando a diva faz isso, a super-alma no coração daquela diva, ela orienta essa diva e ela se encontra com um Vaishnava, né? Um Vaishnava que pode se manifestar de diferentes maneiras. Pode ser um livro que ela encontra numa livraria, um livro de Gurudeva, né? Ou que um devoto distribui para ela na rua, ou que ela vê na casa de um parente, de um vizinho, né? Esse é Vaishnava. Os livros são os verdadeiros Vaishnavas, né? Porque eles não são diferentes de Gurudeva, né? Então tem como se diz no Shastra, né? Tem dois Bhaktas, ou duas manifestações de Bhagavan nesse mundo. Uma, como está aqui, é o Bhakta Bhagavan, né? Que é o devoto de Krishna, e a outra é Granta Bhagavan, que é o livro sobre Krishna, né? Especialmente Srimad Bhagavatam. Aí Prabhupada fala aqui no comentário que a Suprema Personalidade de Deus é singular e incomparável, e por isso ele é plenamente poderoso, né? Se ele é um só, né? Assim como o Sol, não existe um elemento dentro do universo que seja mais poderoso que o Sol, né? Por isso que Krishna é comparado ao Sol, né? Krishna Surya Sam, né? Que Krishna das Kaviraj fala esse versinho também, Krishna Surya Sam, que Krishna é comparável ao Sol, né? E então por isso ele é singular e ele é incomparável. Então se ele é singular e se ele é incomparável, ele é naturalmente, qual é a conclusão lógica transcendental, ele é o mais poderoso de todos, né? E ele tem energias inconcebíveis, 3 das quais são principais. Se lembra? 3 energias principais de Krishna. Krishna tem ilimitadas energias, mas 3 delas são principais. Jiva Shakti, uma somos nós como alma, né? Que Krishna gosta muito da Jiva, né? Ele tem um amor forte pela Jiva, porque na final Krishna diz na Gita que nós somos energia superior, né? Que o nosso corpo é formado por energia inferior, mas nós somos energia superior de Krishna. Somos partes integrantes dele. Então primeiro Jiva, depois Maya Shakti, e depois Chit Shakti, que é a energia interna, Swarupa Shakti.
Então, o devoto é considerado uma dessas energias, mas nunca o energético, porque Krishna é Sarva Shaktiman, ele é o energético supremo, mas o devoto é uma dessas energias. O energético é sempre o Senhor Supremo. As energias se relacionam com Krishna com o propósito do serviço eterno. O ser vivo, no estágio condicionado, pode desvelar, assim, tirar o véu da sua aptidão ou da sua tendência a servir a verdade absoluta pela graça de Krishna e do mestre espiritual. Entendeu a frase? O que você entendeu? Mas ele está falando mais, ele está sendo mais específico. Claro que isso vai acontecer, o que você falou agora vai acontecer. Ele só vai poder fazer o que está na frase, para explicar na frase, se o véu da ilusão se afastar dele, né? Como Krishna diz na Gita, você só consegue sair do reino de Maya se você se rende a Krishna, né? Mas ele está dizendo aqui que é pela graça de Krishna e do mestre espiritual é que a sua tendência a servir a verdade absoluta, que é a sua tendência natural como diva, né, de ver a Swarupa Roy Krishna Nityananda. Então é só pela graça de Krishna e do Guru que a alma condicionada vai ver isso se descortinar para ela. Né, eu quando estava na fase condicionada, e ainda estou, pelo menos falando por mim, eu tenho uma tendência natural, porque eu não estou no mundo material, de servir a Maya, né? De servir o meu corpo, de querer satisfazer meus sentidos, né? Ter atração pelo sexo oposto, né? Mas agora eu percebo, pela misericórdia de Guru, de Krishna, eu percebo que se eu faço seva, né? Guru seva, Nama seva, Thakuraji seva, então se eu faço todos esses tipos de seva, aí eu vou experimentar a verdadeira Ananda, né? Sevananda, né? Que é a bem-aventurança de servir. Então o Senhor se revela no coração desse devoto, e o devoto pode entender que Krishna está no seu coração. Não, esse devoto ele percebe que Krishna está sentado no coração de todo devoto puro. Krishna, na verdade, está situado no coração de todo ser vivo, mas apenas um devoto pode perceber isso, né? Apenas o devoto olha para o nosso coração, um devoto puro, né? Ele olha para o nosso coração e ele vê Diva, ele vê a forma transcendental da Diva, né? Isso é Gurudeva. O Deva, ele olha para você e ele não vê assim, esse menino é um paulista, nasceu de São Paulo. Aqui nós estamos diante de um menino de São Paulo que é alto, né? Não, ele olha para o seu coração e ele vê a sua forma transcendental. Então, por ele ver a sua forma transcendental, ele é aquele representante perfeito de Krishna que pode te orientar no sentido de você fazer o seva segundo a sua forma transcendental, né? Gopi, Gopa, quem você será? Quem você é eternamente, né? Só Gurudeva sabe, porque ele é Krishna. Sakshadaritana samasta Sakshadaritana samasta shastra Rutastata bhavyata eva sadha. Esse verso muito importante que a gente cantou mais cedo agora está explicando como todos os shastras dizem categoricamente que Guru não é diferente de Krishna. Sakshad Hari, ele é diretamente Hari, né? Então, ontem nós estávamos vendo, ontem eu estava falando com os devotos, acho que não sei se eu falei com você também sobre isso, eu vi um depoimento de uma devota, em que ela diz assim, uma coisa que aconteceu logo no começo da missão de Srila Prabhupada no Ocidente, que um discípulo dele fez uma revista e colocou assim, uma foto dele, colocou assim, o homem que vai salvar o mundo. Aí Prabhupada chamou essa devota, o nome dela é Mula Prakriti,
Não, perdão, é outra devota, né, Mula Prakriti, que ajudava também na edição das revistas, dos livros na época, e ele falou assim, grande perigo. Aí ela olhou assim, como assim, Prabhupada, que grande perigo? Aí ele falou, essa frase aqui, o homem que vai salvar o mundo. Porque se o discípulo diz que Gurudeva é um homem, ele está cometendo Guru Parana. Porque Gurudeva, ele é completamente transcendental. E se ele está vendo o mestre dele como homem, ele está vendo o mestre como uma pessoa comum. O Prabhupada está muito sério assim, né? Dando uma instrução muito importante. Aí Krishnadas Kaviraj continua citando um verso do Srimad Bhagavatam, muito lindo. Sadavo hridayam mahyam sadhunam hridayam tvaham madanyate najananti nahantebyo managapi. É um verso importantíssimo. Sadavo hridayam mahyam. Os santos são o meu coração. Hridayam. Por isso que nós estamos no Hridaya Mandir. É o templo do nosso coração. Porque se a gente não faz um templo no nosso coração, qualquer demonstração externa vai ser só um showzinho para inglês ver, né? Então, Sadavo Hridayam Mahyam. Os santos são meu coração. Sadhunam Hridayam Tvaham. E eu apenas sou o coração, estou no coração deles, né? Então Krishna tem outro verso que ele diz que ele não está em Vaikunta, ele não está nas austeridades dos yogis, ele não está em Dwarka com as rainhas, ele só está onde ele só está no coração dos santos, dos sábios, né? E ele está servindo diretamente a Shrimati Radhika. E Shrimati Radhika é o verdadeiro sadhu da vida de Krishna, né? Então os santos, e claro que todos aqueles que servem a Shrimati Radhika, ele também está servindo a esses sadhus, né, como nossos gurudevas, né? Os santos são meu coração e apenas eu estou nos seus corações. Eles não sabem nada, não conhecem ninguém além de mim. E por isso eu não reconheço ninguém além deles como sendo meus. Forte, né? Então isso é Krishna pessoalmente falando. E aqui Prabhupada vai contextualizar. Por que Krishna está falando isso? Uma história muito forte. Esse verso ele está no 9º capítulo. Quanto ao mal entendido entre Durvasa Muni e Maharaj Ambarish. Você lembra da história? Houve um mal entendido. Como resultado deste mal entendido, Durvasa Muni tentou matar o rei. Quando a Sudarshana Chakra, a famosa arma de Krishna, apareceu em cena para a proteção daquele devotado rei. E aí a Sudarshana Chakra atacou Durvasa Muni. Quando ela atacou Durvasa Muni, ele começou a fugir dela, com medo dela, e buscou refúgio de todos os grandes semideuses no céu. Ele foi falar com Brahmaji, Shivaji. Nenhum deles pôde protegê-lo. E por isso Durvasa Muni foi até Vaikunta e orou ao Senhor Vishnu pedindo perdão. Mas o Senhor Vishnu, contudo o Senhor Vishnu o aconselhou que se ele quisesse perdão, ele tinha que obter esse perdão da pessoa que tinha ofendido, que era Maharaj Parikshit, e não dele, de Vishnu. E foi aí que Vishnu falou esse verso. Maharaj Parikshit, ele é Shuddha Bhakta, né? Tem aquela categorização de devotos, que tem primeiro Kami Bhakta, depois você tem Jnani Bhakta, depois Shuddha Bhakta, Premi Bhakta, Prema Para Bhakta e Prematura Bhakta, né? Então ele é Shuddha Bhakta, ele é um devoto puro, ele está Savai Mana Krishna Padara Vindayo. Tem um verso famoso que descreve as atividades de Maharaj Ambarish. Ele era um rei poderosíssimo, né? Praticamente o planeta inteiro estava sob o controle dele, mas ele em nenhum momento ele se ocupava na administração do reino. Ele não queria saber das atividades dele como kshatriya. Ele ficava o dia inteiro adorando o Thakuraji. E ele pessoalmente limpava o chão do templo, oferecia arati, fazia snana, dava banho, tudo ele fazia. Ele pessoalmente fazia, né? Então Savai Mana Krishna Padara Vidayo,
né? Na mente dele, o que tinha? Savaya Mana, mente, né? Krishna Padara Vindayo. Na mente dele só tinha um objeto, que eram os pés de lótus de Krishna, né? Então o Senhor, sendo pleno e livre de qualquer problema, pode de todo o coração cuidar dos seus devotos. Olha só que importante, né? Você é um Vaishnava, né? Temos aqui alguns Vaishnavas assistindo também, vamos ver. Temos aqui alguns Vaishnavinhos assistindo também, né? Então, assim, isso que Prabhupada fala é de suma importância para nós trilharmos o caminho de Bhakti com entusiasmo, né? Porque Krishna, se você canta o santo nome, e se você procura cantar o santo nome como o Mahaprabhu ensina, né? Trinada Piso Nityana Tarora Pisa Rishna Amanina Manadana Kirtaniya Sadahari. Se você canta assim, então Krishna, ele é a fonte de tudo que você precisa para você ser feliz, né? E ele não tem problema nenhum, né? Krishna é a única pessoa que você vai encontrar, né, em toda a existência que não tem problema nenhum. E por isso ele pode cuidar de você. E a preocupação dele, diz Prabhupada aqui, é como elevar e proteger todos aqueles que se refugiam a seus pés de lótus, né? E a mesma responsabilidade também é confiada ao mestre espiritual. Esse é o Seva de Gurudeva, né? O Seva de Gurudeva. Olha só, Guru, né, quer dizer pesado, né? Que ele carrega essa pesada responsabilidade sobre os ombros, né? De elevar e proteger todos aqueles que se refugiam a seus pés de lótus. O mestre espiritual fidedigno, a preocupação dele é fazer por onde os devotos que tenham se rendido a ele como representante de Krishna que ele é, como que esses devotos vão poder evoluir em serviço devocional. A Suprema Personalidade de Deus está sempre pensando nos devotos que se ocupam plenamente em cultivar conhecimento a respeito dele, tendo se refugiado a seus pés de lótus. Por isso que Srila Siddhara Maharaj ele fala algo muito importante sobre esse contexto aqui, né? Porque aqui ele está dizendo, o Prabhupada está dizendo que Krishna ele tem sempre em mente um devoto que está cultivando Sambandha, conhecimento sobre ele, né? Que quer conhecê-lo cada vez mais. Então quer conhecer a sua forma transcendental, quer conhecer os seus passatempos transcendentais, a sua filosofia, e quer conhecer especialmente os seus grandes servos, né? Que são os Vrijabasis, né? Então Srila Siddhara Maharaj, ele, num dos seus livros, e em palestras também, ele fala que o Harikatha é fundamental. Porque o Harikatha é aquele momento em que você tem que estar realmente absorto no que você está falando, né? Quando você está cantando o Santo Nome, que claro, é o Dharma, né? Yuga Dharma, é a ocupação religiosa, a ocupação espiritual suprema, né? Você cantar o Santo Nome. Mas se você não faz Harikatha, se você não se dedica a Harikatha, então a concentração que você precisa para cantar o Santo Nome nunca vai se manifestar. Porque, por exemplo, para um Vaishnava do calibre do seu Gurudeva, né, ele dá Harikatha é Kirtan puro, não é diferente de ele estar cantando o Santo Nome, né? E ele está nos ensinando que todo dia, praticamente, é raro ter um dia em que ele não dê Harikatha, né? Porque, assim, Harikatha, como o próprio Sripad Maharaj diz, é sadhusanga. Se a gente quer estar realmente saudável na vida espiritual, a gente tem que estar sempre em sadhusanga. E sadhusanga vai ser a gente Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Pradami Buddhyogantam Dyanamam Upayante Te. Esse é um verso importantíssimo,
Krishna está falando dos 4 versos principais da Gita, né? Krishna está falando que o verdadeiro devoto é aquele que está iluminando o outro, o irmão espiritual ou a irmã espiritual, com consciência de Krishna, com esse jnana, né? Aí ele continua, Srila Krishnadas Kaviraj continua, Bhavad Vidha Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibho Tirti Kurvanti Tirtani Swantastena Gadabrita. Esse é outro verso importantíssimo, que está sendo falado para Vidura. Conhece Vidura, né? Quem é Vidura? Vidura é uma personalidade muito importante na Lila de Krishna. Ele é irmão de Dhritarashtra e Pandu. Se lembra? Dhritarashtra, Maharaj, Pandu Maharaj e Vidura. Eles são 3 irmãos. Eles são filhos do mesmo pai, mas filhos de 3 mães diferentes, cada um. Né? E cada um deles nasce com uma característica. Quando nasce muito fraquinho, porque quando ele é concebido, Vyasadeva pessoalmente concebe esses 3 devotos, né, vamos dizer assim. Então, Pandu Maharaj, quando ele é concebido, a mãe dele, no momento da concepção, ela se sente fraca, assim. Ela tem um movimento de fraqueza. Então, ele nasce muito débil e ele abandona o planeta muito jovem, muito cedo, né, quando seus filhos ainda eram pequenos, né, Pandu Maharaj. Dhritarashtra Maharaj, quando ele é concebido, Vyasadeva, ele era uma figura assim que as pessoas tinham quando olhavam ficavam meio assim, porque tem um cabelo enorme, assim, a barba enorme, ele vive sempre nos Himalaias. Então quando ele se aproximou da mocinha para conceber um filhinho com ela tampou os olhos para não ver. Aí ele nasceu cego, de Dhritarashtra. E Vidura, ele era para ter nascido da terceira irmã, que era Amba, Ambika e outra não me lembro o nome. Mas a terceira irmã, 3 princesas, né? A terceira princesa, ela se negou a conceber como Vyasadeva, porque ela falou assim, não, esse sadhu não. Eu não quero ser mãe de um filho desse sadhu. E aí então, uma serva do palácio, uma Shudrani, também engravidou de Vyasadeva. Aí nasceu Vidura. Então ele é filho de Vyasadeva com uma Shudrani. Mas ele é assim, apesar de ele nasce assim, porque existe toda uma história, tem uma maldição que ele recebe numa vida anterior, então ele nasce dessa maneira, mas ele é uma alma muito elevada, né? E ele é muito querido de Krishna. Toda vez que Krishna visita Hastinapura, ele não deixa de visitar Vidura e sua esposa Vidurani. Esse é o Mahabharata, né? Então esse verso foi falado por Maharaj Yudhishthira a Vidura. Eu já li o verso? Não. Bhavad Vida Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibho Tirti Kurvanti Tirtani Swatanstena Gadabrita. Que os santos do seu calibre, né, Maharaj Yudhishthira, falando para Vidura, que é como um tio dele, né, uma geração anterior dele, eles mesmos são lugares de peregrinação. Por causa de sua pureza, eles são companheiros constantes do Senhor, e por isso podem purificar inclusive os lugares de peregrinação. Então esse verso é um dos versos mais importantes do Srimad Bhagavatam, né? Primeiro canto, falado por Maharaj Yudhishthira, né? Dharmaraj, né? Grande devoto de Krishna, Maharaj Yudhishthira, sim. Ele é um dos 3 maiores, né? Tem o Haridas Varya, né? São Yudhishthira Maharaj, Hanuman e Giriraj Maharaj, que está presente aqui dando sua misericórdia para a gente. Então a gente deve sempre venerar esses 3 grandes Vaishnavas, né? Yudhishthira Maharaj, Hanumanji e o maior de todos, Haridasa Varya, que está no topo do maior dos Vaishnavas, é Giriraj Maharaj.
Maharaj Yudhishthira estava recepcionando o seu santo tio Vidura. É tio, né? Porque com certeza é tio, porque quando é irmão dele, o pai de Yudhishthira, Vidura, ele numa época da vida dele, ele saiu do palácio onde ele morava com os Pandavas e com os Kauravas para visitar os lugares sagrados de peregrinação. Maharaj Yudhishthira disse a Vidura que devotos puros como ele são lugares sagrados personificados, porque a suprema personalidade de Deus está sempre com eles em seus corações. Em contato com esses devotos, na companhia desses devotos, os pecadores se libertam das reações pecaminosas. E por isso, sempre que um devoto puro vai a um lugar sagrado de peregrinação, onde quer que um devoto puro vá, ali é um lugar sagrado de peregrinação. Então aqui no Brasil a gente tem vários lugares, a casa de Sundarananda Prabhu, por exemplo, tem um hotel onde Srila Gurudeva ficou hospedado, onde ele deu Harikatha. Você não foi, né? Não. Então, esses lugares, né? A poeira desses Vaishnavas fica ali, e esses lugares são lugares que têm uma energia diferente. A importância dos lugares sagrados se deve à presença desses devotos puros nesses lugares sagrados. Então, é algo que assim, sempre tem que estar. Então, o que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está fazendo? Ele está glorificando os Vaishnavas. E ele continua: Sei Bhakta Gana Hoy Dvivida Prakar Parishada Gana Eka Sadaka Gana. Compreende? Parishad e Sadaka. Ele está agora dizendo que esses devotos puros são de duas categorias: os Parishads, que são os companheiros pessoais de Krishna, eternamente residentes de Braj ou de outros reinos no mundo espiritual, né? Como Dwarka, Ayodhya, Mathura, os planetas de Vaikuntha, e os Sadakas, que Srila Prabhupada traduz como devotos neófitos. Também são devotos puros. Os servos perfeitos do Senhor são considerados seus companheiros pessoais, ao passo que os devotos, se esforçando para alcançar a perfeição, são chamados de neófitos. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele tinha essa definição de devoto puro, né? Claro que a definição por excelência, Anyabhilashita Shunyam Gyana Karma Janavitam Anukulena Krishna Nushila não Bhaktivitam. O Uttama Bhakta é aquele que só vive para satisfazer a Krishna, né? Que tudo que ele faz é favorável no seu serviço amoroso a Krishna. Mas Srila Bhaktivinoda Prabhupada dizia que assim, mesmo um devoto neófito que está se esforçando com determinação, ele pode ter uma série de imperfeições, mas ele está fazendo seva todo dia. Se o Gurudeva pede uma coisa para ele fazer, ele faz. Ele também é um devoto puro. Entre os companheiros, alguns se sentem atraídos pelas opulências da personalidade de Deus, ao passo que outros se sentem atraídos pelo amor conjugal a Krishna. Estes, aqueles que são atraídos pela opulência de Krishna, onde eles estão? Quando eles alcançam a perfeição, se eles se sentem atraídos pela opulência de Krishna, onde eles vão parar? Oi? Eles vão para Vaikuntha, para Dwarka, né? E ali eles prestam um serviço devocional reverencial, ao passo que aqueles que se sentem atraídos pelo amor conjugal, para que abalo? Especialmente o amor que a gente chama, que se pode chamar de amor extraconjugal, né? Esses vão parar em Vrindavana para prestar serviço direto a Krishna. Então aqui, Prabhupada só, no comentário, ele só se referiu aos dois Vaishnavas, né? Aos dois devotos puros. Aqueles que são puros, que são os Nityasiddha Parikaras, né? De Krishna, e aqueles que são Sadakas. Prabhupada
em outro contexto ele fala que você tem três tipos de devotos perfeitos, né? Nitya Siddha, Sadhana Siddha e Kripa Siddha. Compreende? Nitya Siddha são os Brijavasis, são os eternos companheiros de Krishna em Vrindavan, ou os Dwarkavasis, os eternos companheiros de Krishna em Dwarka, né? Ayodhya-vasis, os eternos companheiros de Ram em Ayodhya, né? Os Vaikuntha-vasis, os eternos companheiros de Vidi, Narayana e suas outras formas, né? Em Vaikuntha. Então esses são os Nitya Siddha Parikaras. Eles até aparecem pelo desejo de Srimati Radhika, de Krishna, eles até aparecem nesse mundo. Mas não aparecem nesse mundo para aperfeiçoar o sadhana deles, porque eles são eternamente perfeitos, né? Então Nitya Siddha Parikara. Depois tem os Sadhana Siddhas, que são, por exemplo, os sadhus de Naimisharanya, que viveram em Treta Yuga quando Ramachandra estava no planeta. Ramachandra deu para eles o Gopal Mantra. E porque Ramachandra deu o Gopal Mantra para eles, eles sentiram atração conjugal por Ramachandra. Aí Ramachandra falou assim: como é que vai ser? Se eu aparecer nessa minha manifestação como Ramachandra, eu apareci para ser inteiramente fiel a só uma mulher, Sita Devi, a só a minha princesa, minha rainha. Mas na próxima vida, vocês vão praticar, cantem o Gopal Mantra, pratiquem austeridades, né? Pratiquem seu bhajan, que quando eu aparecer de novo, aí eu de novo vou satisfazer seu desejo. Então isso é um exemplo de sadhana siddha. Eles alcançam a perfeição do sadhana deles, a perfeição da vida, praticando sadhana, pela orientação direta de Ramachandra, né? E tem Kripa Siddha. O exemplo é Gopakumar, né? Que pela misericórdia de Jayanta, seu Gurudeva, e de Durga Devi, que também é Gurudeva dele. Conhece a história um pouquinho, né? Pela misericórdia deles, ele consegue a misericórdia de Krishna. Então, peraí, nós já estamos terminando por hoje. Vamos terminar, deixa eu só fazer uma coisa que eu faço sempre. Pegar o link aqui. Então, por agora de manhã, nós vamos encerrar o nosso encontro do Hridaya Mandir, né? Pela misericórdia de Guru e Gauranga. Um pouquinho antes teve uma queda da internet, mas Gurudeva foi muito misericordioso dessa vez. Ele permitiu que a queda fosse breve. Dessa maneira a gente pôde ter a programação, né? Então a gente, para encerrar, a gente ora sempre aos pés de lótus dos nossos Gurudevas, para que eles joiem as suas bênçãos sobre nós, para que pela misericórdia deles, a gente que está aqui nesse projeto chamado Hridaya Mandir, que não é diferente da Braja Editora, na verdade, né? A Braja Editora é o projeto para disponibilizar para todos os devotos brasileiros a literatura sem precedentes de nosso Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Maharaj, de todos os outros acharyas Vaishnavas, que são a verdadeira luz da nossa existência, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai se organizar aqui, temos muita coisa a fazer, pela misericórdia de Gurudeva, seva não falta. E assim, a gente vai... Quer cantar Hare Krishna? Pode tocar Midanga baixinho. Canta aí pra fechar, canta um minutinho pra fechar. Ah, tá, então toca Midanga bem baixinho. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Premanandi, Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Gora Bhaktavinda Ki Jai. Vancha Kalpatarubhascha, Kripa Sindhu Vacha, Pachitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam.